No período de férias, é comum observarmos cachoeiras, rios, represas, prainhas artificiais lotadas de banhistas. Nesta época, acabam ocorrendo acidentes, como afogamento. Nós viemos até o Corpo de Bombeiros de Fernandópolis conversar com o soldado de Lima, que vai fazer os alertas necessários para a população. Soldado de Lima, prazer em tê-lo conosco, Rádio Difusora FM, bom dia. Bom dia, Samuel. É um prazer estar participando dessa entrevista com você. Soldado, quais as principais precauções a pessoa deve ter para evitar o afogamento? Difusora, bom dia. Bom dia, Samuel. Uma orientação que o Corpo de Bombeiro indica para os senhores é que não se aventurem, tá? Tem uma frase muito comum no Corpo de Bombeiro que a gente fala: água no umbigo, sinal de perigo. Se você não sabe nadar, não passe desse limite de segurança. Vale lembrar que vivemos um período de muitas chuvas, momento em que os rios ficam mais cheios, aumentando os riscos de afogamento. E também acaba acontecendo nesse período um fenômeno conhecido como cabeças ou trombas d'água, que tem causado mortes. Quais os cuidados e prevenções nesses casos? Olha, Samuel, não tenho conhecimento se essa tromba d'água tem na nossa região. Porém, se tiver, eu acredito que só na Cachoeira do Veloso, que é uma cachoeira muito famosa, né? O pessoal vem de longe, vai poder utilizar aquela área como meio de lazer. E uns sinais de tromba d'água, a água ela começa a ficar turva, né? Muito turva, a pressão da água, a correnteza vai aumentar de uma maneira brusca e vai vir muita sujeira, galhos, folha. Então é o momento da gente sair rapidamente antes que aconteça alguma tragédia. Soldado, na nossa região, quais os pontos ou locais mais vulneráveis onde os banhistas devem tomar cuidado? Aqui na nossa região nós temos Mira Estrela, Indiaporã, Água Vermelha, fora os clubes em volta da nossa cidade, né? Mas um ponto que se destaca mais é a Água Vermelha, que é naquela ponte que faz divisa entre Minas e São Paulo, né? A região que faz a travessia para ir até Iturama. Lá fica no pé da hidrelétrica, certo? Da barragem, e é uma água de muita correnteza. Tá? E uma região de muita profundidade também. E o pessoal acaba se aventurando muito ali, nadando e pescando naquela região. Vale ressaltar, se a pessoa não saber nadar, melhor não se arriscar. Nos fala alguns fatores negativos que provocam os afogamentos. Uma delas é a bebida alcoólica. O que o senhor tem a nos dizer a respeito desse assunto também? O uso abusivo de bebida alcoólica pode gerar sim um afogamento, né? Tendo em conta que o álcool ele mexe com a nossa coordenação motora e outros fatores. Tem também a questão de, se você se alimentar, né, não entre na água, não vá nadar. Pode ter uma congestão, tá bom? Levando aí a vítima também a um afogamento. Tem também a questão de boias e flutuadores, né, que trazem aquela sensação falsa de segurança. Então a pessoa ela não sabe nadar, coloca uma boia na cintura e acha que pode se aventurar de maneira livre. Se essa boia furar, né, e a pessoa estiver numa profundidade muito alta, ela vai se afogar também. Então, não usem boias e flutuadores, porque elas trazem uma sensação falsa, tá? Se ela furar, você irá se afogar. Lembrando de novo a frase: água no umbigo, sinal de perigo. As principais vítimas de afogamentos ainda são as crianças. E estes acidentes, na maioria das vezes, ocorrem no ambiente residencial, ou seja, na própria residência. Em caso de quem tem piscina, jacuzzi ou banheiro em casa, quais cuidados devem ter com este público em especial? Um estudo realizado pela Sobrasa, a Sociedade Brasileira do Salvamento Aquático, indica que 8 crianças são vítimas de afogamento no nosso país por dia. Tá? E ela é a segunda maior causadora de morte de crianças de 1 a 4 anos de idade, né? E eu costumo falar que as crianças, um dos maiores fatores é a falta de atenção dos seus pais. Tá? Toda vez que tiver uma criança em volta de uma piscina, né, em clubes, em áreas de lazer, a atenção dos pais deve ser redobrada. Tá? Porque a qualquer momento, as crianças são curiosas, pode cair, qualquer descuido seu, ela pode se afogar. Brinquedos dentro de piscina pode chamar atenção, e tem aqueles cuidados de segurança, que é colocar aquela grade em volta da piscina da sua casa, certo? Ela tem que ter
12 centímetros de distância da cada barra, porque tem que ser invisível, né? Ou seja, você tem que ver a água mesmo com a grade. A grade ela não pode ter mais de 8 centímetros de altura para que a criança não passe por baixo dela, e ter sempre atenção redobrada aí no caso de criança, para evitar esse tipo de afogamento, principalmente em piscinas. No caso de afogamento, quais medidas a serem tomadas no primeiro momento? No primeiro momento, você deve acionar o corpo de bombeiro, né? Ligando aí 193. Se você não tiver nenhum conhecimento de primeiros socorros, o que posso indicar é que possa lateralizar a vítima, tá? Até a chegada dos bombeiros para poder dar aquela assistência necessária para a pessoa. Quando o assunto é água, então os pais todos devemos redobrar a atenção diante desse assunto. Positiva. Um dos maiores indicadores de acidente sempre são quando os pais viram as costas, vão buscar algo e acabam deixando a criança sozinha. É a hora que acontece a tragédia. Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, então deixa esse alerta para toda a população de Fernandópolis. Também o uso é indispensável do colete salva-vidas, né, soldado? Isso, eu acabei falando sobre os flutuadores, né, para não utilizar, e se caso for se aventurar que não saiba nadar, use o colete salva-vidas, principalmente em embarcações, até para quem sabe nadar, tá? Até para quem sabe nadar em embarcações ou tiver no meio do rio, deve usar o colete salva-vidas. Soldado de Lima, gostaríamos de agradecer pela colaboração e externar um assunto tão importante de prevenção à população fernandopolense. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço, tá? Lembrando que o Corpo de Bombeiros de Fernandópolis está sempre à disposição à população e aos senhores quando quiserem vir aqui para tirar qualquer dúvida em relação a qualquer tipo de acidente.